Olá, irmãos, bom dia! Domingo, dia de nos unirmos, de louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor e Deus. Que alegria poder estar aqui, que alegria saber que você está aí do outro lado, unindo-se a toda a Igreja de Salvador e do mundo. Seja excelente para a ceia de Jesus Cristo. Interaja no chat, deixe seu like, compartilhe o nosso culto e esse alimento incrível que tanto nos preenche e pode preencher tantos outros. Um grande abraço e um ótimo domingo. Cante para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Aleluia, aleluia. Cante sobre sua cruz, do seu sangue, seu viver. Cante sempre, cante até sua face poder ver. Aleluia, aleluia. Deus, razão do meu cantar, nós os servos, ele o rei. Sua igreja vai mostrar sua vida e seu poder. Aleluia, aleluia. Sua justiça e compaixão, sempre o mesmo é o Senhor. Soberano, tudo vê, o louvamos com temor. Aleluia, aleluia. Dias passam, noites vão, ele é Deus de coração. Viva intensamente assim, orar em fim. Aleluia, aleluia, Bom dia, eu sou a Renata e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a ceia hoje. Bom, antes de me mudar para Salvador, eu estava fazendo faculdade de design de interiores e quando eu estava no último semestre eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai, ele é pedreiro, mas tipo daqueles que entende de tudo, literalmente de tudo. E aí eu comecei a trabalhar com ele para ajudá-lo, né? Mas também para poder aprender um pouco com ele, porque tem um pouco a ver com a minha profissão. E aí foi incrível esse período, a gente fez vários trabalhos juntos, né? Alguns deles um pouco pesados, de carregar peso e tal. Mas um deles que a gente fez foi um armário de pia de cozinha, que ele me pediu para fazer o projeto, né? Então eu fiz o desenho com as medidas certinho, ele fez o orçamento, o cliente aprovou e a gente fez o serviço, né? E aí pensar em todas as etapas do projeto, a comprar o material, cortar a madeira, montar, né, montar as gavetas,
tudo, depois levar, porque a gente levou o armário na Paraty do meu pai. Até hoje eu nem sei como que a gente fez isso. Ele amarrou lá certinho, a gente atravessou a cidade com o armário em cima do carro. Deu tudo certo, a gente finalizou o trabalho na casa do cliente, né? Montou lá tudo certinho. E aí quando eu olhei, né, o trabalho feito, né, o armário lá feito, foi muito especial, né? Porque foi algo que a gente construiu juntos. E pensar também que o projeto ficou bem parecido com o resultado final, foi muito legal também. E esse período, né, foi essencial para o meu relacionamento com meu pai, porque ele é um pouco fechado, então às vezes é um pouco difícil conversar com ele, mas toda semana quando eu ligo, às vezes ele pega e me fala sobre os trabalhos que ele está fazendo, e às vezes me manda foto, vídeo, né, e sempre comenta, é muito legal isso. E aí, pensando nessa história, eu lembrei de uma escritura que fica em João 14, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler na minha versão, que é a NTLH, mas você pode acompanhar na sua versão. E diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, para que aonde eu estiver vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Bom, nessa escritura, Jesus ele encoraja os seus discípulos a crerem nele e em Deus, porque eles estavam juntos preparando um lugar especial para nós no seu reino, né? E aí, ao contrário do armário que eu construí com meu pai, que vai durar aí alguns anos e vai precisar de alguns ajustes, ou vai precisar ser trocado ou renovado, o que Jesus está construindo com Deus é eterno, né? E ele fala que ele está preparando esse lugar para nós, né? Junto com Deus. E que quando a gente pegar o pão, que representa o seu corpo, e o suco de uva, que representa o seu sangue, que, claro, a gente possa lembrar com muita gratidão no coração, né, por esse sacrifício que Jesus fez, mas também com muita alegria, né, porque a gente pode pensar que Jesus está construindo algo muito especial com Deus, que Ele está construindo um lugar especial para cada um de nós no seu reino, né, e que esse lugar é eterno e que Ele vai voltar para nos levar junto com Ele, né, para estar com Ele junto com o Pai no seu reino. Amém? Então eu vou fazer uma oração para a gente tomar a ceia. Senhor Deus, muito obrigada por essa manhã, a gente poder refletir sobre a ceia do Senhor, sobre algo incrível, né, que Cristo está construindo com o Senhor, né, que parte dessa construção foi a entrega dele, o sacrifício dele na cruz, para que a gente pudesse ter o nosso perdão, né, dos nossos pecados e poder ter um relacionamento com o Senhor profundo e pensar que um dia a gente vai estar junto com o Senhor no céu e na eternidade. Então, muito obrigada por isso. Esteja com cada um de nós, com o resto do nosso culto. E é em nome do seu Filho amado que eu te oro muito grata. Amém. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, ter
aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer o frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Olá, amigos e irmãos, vamos falar um pouco de oferta. A Bíblia fala, né, que há tempo para tudo na vida, né? E na oferta também é assim, né? Então tem momento que a gente dá oferta com tanta gratidão, com o coração cheio de alegria, super feliz. E aí a gente dá a oferta.
né? E tem momento que a gente dá também porque quer ajudar, porque quer, sabe? Aquele momento de ser generoso, né? E aí a gente dá, que tá com o coração quebrantado, cheio de compaixão, e aí a gente dá oferta. Tem momento que a gente dá oferta porque já está no orçamento, e aí já faz parte do nosso orçamento, e aí a gente dá oferta e muitas vezes o tempo passa também dessa maneira, né? Mas tem um momento, que é desse que eu quero falar agora, que é um momento onde a gente dá oferta simplesmente por obediência à Bíblia. E esse momento é um momento onde a gente não pode dar, um momento onde a gente não quer dar, ou um momento onde a gente está passando por uma situação muito difícil, emocional, financeira, espiritual, e a gente dá a oferta. Dá por obediência, dá porque conhece a palavra de Deus. E é por isso que eu quero orar agora, com esse coração, com esse sentimento de dar a oferta por obediência. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, não tenho palavras para falar para o Senhor nessa oração, Pai, porque eu só quero obedecer ao Senhor. Só queremos mesmo, Pai, obedecer a Tua palavra, aos Teus mandamentos, Pai. Porque a gente tem tanta coisa na cabeça, nos pensamentos, no coração. Deus, momentos tão difíceis, Pai, financeiramente. Mas Deus, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Tua palavra, nós conhecemos o Teu Filho Jesus e toda a grandeza que vem através do Teu Filho Jesus, Pai. Queremos mesmo obedecer a Tua palavra. Recebe nossas ofertas, oferta de obediência ao Senhor. Te oramos grata, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estou seguro, pois confio em meu Deus. Minha rocha, meu rei e meu redentor. Não me abalo e a nada temerei, pois virei a alicerces profundos em meu Senhor. Tem em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Nos momentos de luta sei onde encontrar refrigério pra alma, força pra perseverar. A palavra me revela como caminhar, pois virei alicerces profundos em meu Senhor. Tem em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Tem em Deus um refúgio, somos fortes
Bom dia a todos, bom dia irmãos, bom dia amigos, bom dia a todos os nossos parentes que também estão nos ouvindo e assistindo o culto aos domingos, nossos irmãos que estão distantes, né, daqui de Salvador, um abraço para vocês, Dona Irani lá em Maceió, Dona Ana em São Sebastião do Passé, são tantas pessoas por aí, fora daqui, né? O Silnei, a Rita em Ribeira do Pombal, o pessoal lá de Paulo Afonso, tem muita gente, Léo e Nívia em Aracaju, meus parentes lá no Maranhão, no Piauí, meu tio Raimundo lá em Buriti Bravo, minha irmã lá em Graçarã no Maranhão, Aldeude e a Alessandra lá no Bacuri, tem muita gente que tem realmente assistido. Dona Madalena, mãe de Galileu, lá em Recife, que tem assistido os cultos e ela tem compartilhado, que tem tocado bastante a sua vida. E aos irmãos daqui de Salvador e da região, um abraço virtual para todos vocês. Vamos agora, juntos, em comunhão online, aprender a palavra de Deus e colocarmos em prática o que Deus tem nos ensinado. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de aprendermos a Tua Palavra. Toca os nossos corações por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos aprender a Tua Palavra e a obedecer ao Senhor com urgência e gratidão. Colocar em prática a vontade do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pela família de todos. Senhor, continue a operar na vida das pessoas que estão enfermas, Pai. Oro que você esteja com a Ana Cris, curando ela, Dona Ana, o Luiz Sopreto e muitos outros amigos e parentes que estão precisando de cura. Confiamos no Senhor sempre. E é em nome de Jesus, Pai, que eu oro a Ti agradecido. Amém. Amém, meus irmãos, hoje nós vamos falar na palavra de Deus sobre a vontade de Deus. Você já parou para pensar, meditar sobre a vontade de Deus? Como identificar a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida? Como que isso vem nos tocando cada dia? E a palavra de Deus tem a resposta para isso. E eu queria nessa manhã que a gente pudesse, juntos, aprendermos da palavra de Deus, aprendermos através do Espírito de Deus e através de uns aos outros. Queria pedir para você poder participar em oração, lendo a sua Bíblia, com a sua Bíblia aí do lado, abra a Bíblia nos versículos, nos capítulos, vamos ler juntos. Participe do chat, comunicando a sua opinião, seu pensamento, o que você acha. E assim nós vamos aprendendo juntos, como uma igreja unida. Então eu quero chamar todos nessa manhã, abrimos em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E a gente vai então já aprender aqui como identificar a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Efésios capítulo 5, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim, vamos ler. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que a gente precisa procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E é bom a gente ver que a bondade, a vontade do Senhor já existe. Qual é a nossa função, nossa missão? Precisamos procurar compreendê-la. Qual a vontade do Senhor para as nossas vidas? E ter isso como uma missão em nossas vidas, onde a gente procura com intensidade e persistência a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque temos muitas perguntas e nos questionamos muito sobre a vontade de Deus em nossas vidas. Para alguns é saber será que eu vou casar? Alguns têm essas perguntas, né? Quem é solteiro.
Ou será que eu vou ficar solteiro a vida toda? São perguntas, né, que a gente se faz. Vou passar num concurso, gostaria tanto de passar, mas é a vontade de Deus que eu passe? É a vontade de Deus que eu case? É a vontade de Deus que eu fique solteiro ou solteira? Como que isso vem na sua mente, né? Vou me formar em que curso? Engenharia, advocacia, medicina, vou passar na faculdade? Quais coisas realmente a gente tem se perguntado se é a vontade de Deus? E como que a gente pode fazer a vontade de Deus uma vez que a gente descobre qual é a vontade de Deus? Onde achar que está, aonde está a vontade de Deus? A vontade de Deus está na Bíblia. A gente acha a vontade de Deus, como fazer, que horas fazer, como desenvolver isso em nós. A palavra de Deus traz essas respostas para nós. Em Romanos 12, você pode anotar versículo 2, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa e agradável e também é perfeita. Então a gente vê que a vontade de Deus, ela é algo bom. Ela é boa, agradável e perfeita. E é interessante a gente poder notar que dizemos para alguém quando algo de ruim acontece na sua vida, ou uma tragédia acontece na sua vida, algo que não foi bom, geralmente a gente fala para essa pessoa que foi a vontade de Deus. Deus quis assim, né? Porém, a vontade de Deus, biblicamente falando, diz que ela é boa, que ela é agradável e é perfeita. E por que que a gente geralmente fala que é a vontade de Deus quando as coisas ruins acontecem na vida da pessoa? Por exemplo, você estudou e não conseguiu passar no concurso. E aí alguém vai lá e fala para você, ou até mesmo você diz, né? Isso foi a vontade de Deus. Mas será que foi a vontade de Deus? Ou se você tivesse estudado um pouco mais, se dedicado um pouco mais, teria passado? Só para a gente pensar se realmente a vontade de Deus está naquelas coisas que a gente poderia estar se dedicando e fazendo melhor, né? Ao que a gente pode fazer. E quando a gente não consegue, às vezes, ser promovido, ou ter uma promoção no trabalho, ou subir de cargo, a gente geralmente fala, foi a vontade de Deus, né? Mas será que não faltou empenho da gente para trabalhar mais, se esforçar, ser mais responsável, dedicado, ter mais conhecimento sobre aquela área? Então, para a gente pensar realmente sobre o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, e não atribuir as coisas ruins que acontecem na nossa vida como sendo a vontade de Deus. Sabemos que Deus é soberano, Ele é onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares, e isso não tem dúvida. Mas também precisamos saber que a vontade de Deus, ela vem de acordo com a palavra dEle e do conhecimento que a gente tem da palavra de Deus em nós. Então vamos estudar um pouco na palavra de Deus sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, gostaria de chamar a todos a abrir suas Bíblias ou acompanhar aqui no seu tablet, na sua televisão, o que a gente vai ler agora. 1 Tessalonicenses 4, versículo 2 e 3. Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Aqui a gente vê muito claro esse mandamento de Deus, e ele diz que nós já conhecemos os mandamentos do Senhor. Nós, o povo de Deus, que conhece a Bíblia, ou até não sendo povo de Deus, muitos sabem sobre os mandamentos de Deus. Não matar, não roubar, não cobiçar, os 10 mandamentos que muitos sabem. Mas a vontade de Deus aqui é que a gente seja santificado. E o mundo erra muito,
nesse quesito de santificação, porque o mundo chama alguém de santo só quando essa pessoa já morreu. Aí fala, não, fulano ou ciclano morreu, fez muitas caridades, bondades, realizou alguns milagres. Isso precisa ser provado por várias pessoas e equipes, e aí então essa pessoa é canonizada e ela então é intitulada santo. Mas Deus aqui na Bíblia está falando que nós vivos aqui em pessoa podemos ser santo. Como que isso acontece? Uma vez que a gente conhece a Deus, conhece as Escrituras e sabe, compreende a vontade de Deus para nossas vidas, Ele chama a gente a se santificar. E qual é a forma que uma pessoa se santifica? A primeira aqui da lista é: abstenham-se da imoralidade sexual. Por que veio logo essa primeira, né? Porque nós somos ruins por natureza, nossa carne é fraca. E isso vem se perpetuando de geração a geração há milhares de anos. E a Bíblia está aqui mostrando que o que aconteceu e o que acontecia acontece hoje ainda na vida dos seres humanos, do povo de Deus e de qualquer pessoa que seja de carne e osso. E ele fala: abstenha-se da imoralidade. O que é abster? É abdicar, negar, afastar-se, ou não compactuar com aquela imoralidade sexual que esteja porventura acontecendo em sua vida ou no meio onde você está. E quando o assunto for imoralidade sexual, afaste-se. Qualquer tipo de imoralidade sexual ou de sexualidade que venha acontecer fora do casamento, segundo a Bíblia, não é santificar e também não é a vontade de Deus. Então, ter relações, por mais que a pessoa ame o outro, goste ou se tem afeto por outra pessoa, não é permitido biblicamente, fora do casamento, a pessoa ter relação sexual com alguém que apenas se conheceram, passaram uma noite junto, ou namoram, ou mesmo sejam noivos, em ter a relação sexual fora do casamento. E aí você deve estar nesse momento me questionando, né? Ou dizendo, né? Mas a gente se ama. O que tem de errado nisso? Olha, com certeza, se a gente não conhece a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas, fica muito fácil a gente questionar e ter essas dúvidas em nossos corações. Mas eu queria dizer para você e deixar hoje muito claro, né, para a gente compartilhar junto, que Deus de fato é amor e Deus nos ama. Mas o fato de Deus ser amor, o amor não é Deus. Então a gente não pode trocar aqui a ordem das coisas. Primeiramente a gente precisa amar a Deus. Uma vez amando a Deus, significa que a gente está fazendo a vontade de Deus. E aí assim a gente ama o próximo. Em Mateus 22, versículo 35, a palavra de Deus diz para a gente amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o mandamento, né? Ame a Deus e ame ao próximo. Então, se a gente coloca na ordem Deus primeiro e o próximo depois, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Em Mateus 5, versículo 48, Jesus nos chama a sermos perfeitos no amor, como perfeito é o nosso Pai. Então, Deus tem essa expectativa e é um mandamento para nós buscar essa perfeição no amor, como Deus é perfeito no amor. Então, logo, se eu estou buscando essa perfeição no amor em Deus, significa que eu estou buscando a praticar a vontade de Deus na minha vida e com isso eu estou me santificando em Deus a cada dia. Aí em 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses 4:4, no versículo 4 ele diz assim: cada um sabe controlar o seu próprio corpo da maneira santa e honrosa. Esse versículo traz uma informação muito boa para nós, irmãos. E eu quero dizer aqui que não é esse momento não é um momento da gente que não está fazendo a vontade de Deus ficar desesperado ou apavorado, mas é um momento da gente refletir nas Escrituras e ter esperança que a gente pode mudar, e através do conhecimento da verdade de Deus, a gente possa mudar e ter força para continuar a nossa vida. E ele fala aqui que cada um sabe controlar o seu próprio corpo. Você vê que nesse quesito das Escrituras, nesse mandamento de Deus, ele põe a responsabilidade em nós da gente saber controlar o nosso próprio corpo e não controlar o corpo do outro. São só sabendo que essa é a vontade de Deus para a minha vida, eu controlar o meu próprio corpo, isso já vai me ajudar bastante. E Deus nos ordena então a sermos santos. E essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santos. E santo a gente pode ser em vida, aqui e agora, a partir do momento que a gente decide praticar e buscar compreender a vontade de Deus. Deus nos dá todas as condições para ser santo. Toda. Ele dá a palavra dele para a gente ler quando quiser, em qualquer horário, compreender, obedecer, e uma vez entendendo e seguindo a Jesus verdadeiramente, ele dá o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a todo tempo em nossas vidas. Irmãos, amigos, quem está nos assistindo, eu sei que nós estamos passando por um momento difícil no Brasil e em todo o mundo, onde muitos de nós estamos isolados, alguns isolados sozinhos literalmente, sem família, sem aquela bolha. Mas eu quero dizer para você, se dedique nesses tempos que você está isolado, para se fortificar com Deus e procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Com certeza você viverá muito melhor se você fizer esse esforço, essa dedicação para conhecer qual é a real vontade de Deus para a sua vida. E é interessante a gente poder ver as Escrituras, que é em Marcos 3:35, quando Jesus foi chamado pela sua família, sua mãe, seus irmãos foram atrás dele, que ele estava pregando a palavra. Jesus vira para aquele povo que estava lá e fala: quem faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, meus irmãos, minha família. Interessante a gente poder ver o que Jesus falou aqui. Nós fazemos parte da família de Jesus, da família de Deus, quando praticamos e fazemos a vontade de Deus em nossas vidas. E esse versículo traz uma informação muito grande de Maria, a mãe de Jesus, que muitas vezes é deturpado esse versículo, que Maria foi uma mulher que fez a vontade de Deus. Imagina, Maria ela era virgem, ainda nova, e quando o anjo chegou para ela e disse que ela iria ter um filho, e esse filho chamava Jesus, o Filho de Deus, e ela estava prometida em casamento para José, e Maria aceitou. Ela poderia não ter aceitado, mas ela aceitou, ela se negou da sua própria vontade para poder fazer a vontade de Deus, e assim teve o nascimento do nosso grande Salvador, Jesus Cristo. E eu queria contar a história para vocês, né? Eu fiquei lembrando quando eu me tornei um cristão, eu fui batizado. Eu lembro que para mim eu estava me negando de muitas coisas que o mundo oferece. E foi uma luta, um sacrifício para mim me tornar um cristão, deixando aquelas coisas que o mundo oferece para mim. Hoje, como cristão, eu vejo que foi uma grande vitória, um grande momento de poder ter
decidido me negar e deixar as coisas do mundo para seguir a vontade de Deus. E anos se passaram, eu me casei, né? Minha esposa Ali, muitos conhecem, e a gente teve um outro chamado para fazer a vontade de Deus, que dessa vez foi quando nós fomos chamados para servirmos no reino de Deus, na igreja, por tempo integral, trabalhar para a igreja. No momento foi um sacrifício enorme de poder deixar as coisas que a gente já estava fazendo e sonhando e projetando, para agora a gente poder sonhar e projetar o sonho de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas, depender literalmente de Deus e estar integral no reino de Deus. Foi um grande momento para nossas vidas. E eu digo para você que 20 anos se passaram que a gente trabalha para a igreja integralmente, 30 de como cristão, 31 como cristão, e Deus tem suprido e tem feito a sua vontade em nossas vidas, e isso tem sido maravilhoso. E eu queria encorajar a todos nós que estamos assistindo a atender o chamado de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Se a vontade de Deus para a sua vida hoje, Ele está chamando para você ser um cristão, um discípulo, um seguidor de Jesus, faça a vontade de Deus na sua vida. Se dedique a isso. Você vai ver o quanto isso vai enriquecer e vai trazer e te preencher realmente a sua vida de Jesus, do Espírito dele, de uma alegria verdadeira que vem de dentro para fora. E você que já é um cristão, já atendeu esse chamado, eu tenho um desafio para você. Ver quais coisas Deus tem chamado você para praticar a vontade dele e você não tem feito, não abriu mão para fazer a vontade dele. Seja qual for ele na sua vida, cuidar de alguém, ensinar a Bíblia para alguém, se dedicar 1 hora, ou 2 ou 3, um dia da sua semana para as coisas de Deus, cuidar melhor da sua igreja em casa, tirar tempo para estar junto em comunhão com os irmãos, tirar tempo para ter discipulado. Alguns não estão tendo tempo de discipulado, ainda que agora teria mais tempo, porque podemos fazer online de qualquer lugar que estivermos. Eu queria pedir para vocês e rogar para que coloque a vontade de Deus nas suas vidas, que você vai realmente entender o que Deus quer e aprofundar no relacionamento com Ele. Em Mateus 6:10, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra quando Jesus está ensinando os discípulos a orar o Pai Nosso? Ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa que a vontade de Deus é feita no céu e que Ele quer que a vontade dele seja feita aqui na terra. Que nós sejamos essas pessoas, e Deus espera que nós sejamos os discípulos e o agente dele que faz a vontade de Deus aqui na terra. Então, irmãos, em 1 João 2,17 diz: o mundo é a sua cobiça passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre? Porque você está tão ligado com Deus, tão próximo a Deus, que é só uma passagem, né? Você sai desse mundo, vai estar com Deus e aí vai continuar fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, eu quero dizer para todos nós que não é a coisa mais fácil a gente fazer a vontade de Deus, mas é a coisa correta a ser feita, é a coisa certa a fazer, e é a que vai trazer a satisfação para todos nós. A vontade de Deus também não está condicionada ou limitada às nossas vontades e os nossos desejos. A vontade de Deus é soberana, porque ela é a melhor para nós. Em Lucas, vamos ler juntos, Lucas 9, quando Jesus fala aqui no versículo 23, pessoas queriam seguir Jesus, está
com ele. Aí Jesus dizia a todos, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, Jesus está dizendo que a gente precisa se negar e carregar a cruz diariamente. Após essas duas ações e essas duas atitudes de coração, se negar e carregar a cruz, aí ele fala: siga-me. Esse é o propósito. Alguns querem seguir Jesus ou querem saber da vontade de Deus apenas para saber, mas não querem de fato se negar, carregar a cruz para seguir Jesus. E a vontade de Deus é que a gente se negue, carregue a cruz cada dia na nossa vida, se negando para nossas próprias vontades, compreendendo qual é a vontade de Deus, descobrindo a vontade de Deus. E um momento que a gente compreende e a gente descobre, isso não deve nos paralisar. Pelo contrário, deve nos encher de fé, motivação para a jornada cristã. E se você disser: eu perdi a fé, talvez seja porque você não está fazendo a vontade de Deus. Faça uma reflexão na sua vida. Se você está achando que perdeu a fé por causa do momento que está passando, do que o país está passando, da pandemia, do vírus, das más notícias, do governo, das coisas que estão acontecendo, veja se você perdeu a fé porque você não está fazendo a vontade de Deus. E quando alguém te disser que perdeu a fé, fale para ele achar de novo a fé que perdeu. Se simplesmente perdeu, é só achar. Como achar? Fazendo ou procurando compreender a vontade de Deus novamente na sua vida. Isso é uma coisa para a gente buscar constantemente, é uma missão nas nossas vidas, ter essa fé. E mesmo porque Deus, em Hebreus 11:6, ele diz que se agrada de quem tem fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos querem saber a vontade de Deus, e isso é muito bom. Constantemente eu vejo pessoas perguntando: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu faço da minha vida? Será que é a vontade de Deus para isso, para aquilo? Muito bom quando alguém está querendo saber a vontade de Deus, porque isso mostra que você sabe que Deus existe e que Ele é soberano, que Deus tem uma vontade. Porque as pessoas querem, mas por que as pessoas querem saber a vontade de Deus? Eu queria que você pudesse escrever aí no chat por que as pessoas querem saber a vontade de Deus. A primeira eu falei que é porque se a pessoa quer saber, é porque elas já sabem que existe um Deus que tem vontade, que é soberano. Mas eu queria saber de você, por que você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vamos interagir aí no chat, fazendo essa pergunta uns para os outros, colocando aí para a gente poder se ajudar. Por quê? Então vamos lá. Primeiro, se a razão de querer saber a vontade de Deus for para a gente obedecer a Ele, ótimo, é simples. Eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida porque eu quero obedecer a Ele da maneira certa. Ótimo! Não tem coisa pior ou uma coisa muito ruim do que você fazer alguma coisa ou algo sem saber por que eu estou fazendo isso. Sem rumo. Ir para um lugar sem ter um endereço, sem saber para onde está indo, viver sem saber o propósito da vida. É ruim isso. Mas Deus está dizendo: a minha vontade já existe. Vocês só precisam compreender a minha vontade. Então, a partir do momento que a gente está querendo saber a vontade de Deus, que seja para obedecer a Deus. Mas se não for para obedecer a Deus, não vale a pena. Apenas para saber, mas não vamos dar um passo a mais para obedecer a Deus.
Vamos ler Romanos 12, versículo 2, para a gente entender melhor. Romanos 2, versículo 2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, aqui é muito claro que Deus está dizendo para nós: não se amolde ao padrão deste mundo. O mundo tem muitos padrões, mas não ponha o seu pé na forma deste mundo. Não deixe o mundo formatar a sua vida, a sua cabeça, dizer o que você é, o que a vontade do mundo prevalecer na nossa vida. Não permita de jeito nenhum. Como que eu faço isso? Transforme a sua mente, colocando a vontade de Deus em sua vida. Ele fala: transforme-se. Então é nossa responsabilidade transformar isso em nós. Ficar bem perto de Deus. Quanto mais a gente fica perto de Deus, mais Deus nos transformará de acordo com o padrão dele, o molde de Deus e não o molde do mundo. Alguns acham que fazer a vontade de Deus é seguir alguma superstição na sua vida. Eu queria dizer para você que esse é um grande erro que a sociedade tem colocado no mundo todo, tem criado um mundo de supersticiosos, onde as pessoas vivem com isso em suas vidas. Alguns agarram os objetos e fazem disso seus verdadeiros ídolos e amuletos para tocar nas suas vidas. Moramos numa região aqui na Bahia que a gente sabe muito bem como funciona isso. As fitas do Bonfim, quantas pessoas não têm amarradas em seus pulsos, amarram nas escadarias e confiam que aquilo vai acontecer. Quantas pessoas não saem de casa sem primeiro ler o seu horóscopos, né? Ouvir na TV ou no rádio ou estudar no aplicativo para saber como vai ser aquele dia. Quantas pessoas não jogam sal grosso em algum lugar, na porta, na janela, para que possa ter a sua vida abençoada com aquilo. Alguns vestem roupas da mesma cor, sempre em algum evento, para que isso possa dar certo e ser abençoado. Olha, são muitas superstições, e alguns cristãos têm a superstição, que tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, mas deixam abertas em suas estantes, em seus sofás, suas cadeiras de canto, seu criado mudo, apenas como se ela fosse abençoar a sua vida e a sua casa, mas não tem de fato buscado ver a vontade de Deus na palavra para poder mudar a sua vida. As nossas atitudes e as suas atitudes mostram se de fato a gente está fazendo a vontade de Deus. É só perguntar para quem te conhece bem se as suas atitudes e as suas ações têm realmente mostrado que você tem feito a vontade de Deus. Eu queria dizer mais que o céu está aberto para quem faz a vontade de Deus, mas ele se fecha completamente para quem não faz a vontade de Deus. Em Lucas, no livro de Lucas 23, queria ler com vocês também. Lucas 23, versículo 43. Vamos ler junto uma passagem para ver o tamanho da misericórdia de Deus em nossas vidas. Lucas 23, 43. A palavra de Deus diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Para quem que Jesus falou isso? Ele falou para um homem que estava ao lado na sua cruz, crucificado junto com ele, que era um ladrão. E esse homem pediu por clemência, pediu por salvação. E Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso traz uma esperança muito grande para nós. Por pior situação que estejamos vivendo, o momento que a gente está vivendo, e esse versículo traz uma esperança para nós em Cristo Jesus. Que podemos fazer a vontade de Deus a qualquer momento e a qualquer tempo. Depende da nossa atitude e do nosso coração.
Esse ladrão decidiu confiar que Jesus era o Filho de Deus e que iria para o reino de Deus junto ao Pai. O fato dele ter confiado e demonstrado isso com suas palavras para Jesus, Jesus o salvou. Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Para fazer a vontade de Deus, meus amigos, meus irmãos, todos que estão nos ouvindo hoje, só precisamos de uma decisão verdadeira em nossos corações, de escolher fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E a vontade de Deus não é complicada de fazer, os mandamentos de Deus não são pesados, ele está aqui na palavra de Deus. Você que está nos ouvindo, que não sabe como ler a Bíblia, ou não tem o costume de ler, entre em contato conosco, vamos estudar a Bíblia com você, vamos ensinar você a vontade de Deus, e daí em diante você passa a viver a vontade de Deus. E você que já sabe, meu irmão, meu amigo, a palavra de Deus, você tem um compromisso, uma missão, um desafio: praticar a vontade de Deus na sua vida. Como vamos fazer isso? Compreendendo qual é a vontade de Deus, santificando para a honra e glória de Deus a cada dia e diariamente, negando-se diariamente, carregando a cruz diariamente e seguindo Jesus diariamente. Esse é o ensino que eu quero e que eu trago para todos nós, para mim, para você hoje. Pense na sua vida, pense na vida das pessoas ao seu redor, os casados, pense na sua família, nos seus filhos, se vocês têm em casa praticado a vontade de Deus. Aos solteiros também, se você tem praticado a vontade de Deus em sua vida. Isso é para todos nós. Então eu queria desejar para todos nós um ótimo dia, uma excelente semana, e que Deus possa estar conosco, cuidando de nós e salvando as nossas vidas por meio da sua palavra, por meio de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito. Queria chamar todos nós a fazermos uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado por aprendermos da tua palavra a vontade do Senhor para nossas vidas. O Senhor deseja e tem a vontade que possamos nos tornar seguidores de Jesus e nos santificarmos e tornarmos santos no caminho do Senhor. Agradecemos a Ti porque o Senhor não perde a esperança e o amor por todos nós. Em nome de Jesus, que eu oro muito agradecido nessa manhã. Amém. Amém, grande abraço virtual para todos. Amamos todos vocês, um beijo e até a próxima. Tchau. Abandonar no teu querer, preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Tua vontade, minha vida. Para onde eu irei?
abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Hey, eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.